Bom dia, irmãos. Hoje estamos a 4 de março de 2025, naquela série sobre as ilusões satânicas, especialmente ligadas com falsas igrejas que estão fazendo um estrago muito grande nas denominações, nas igrejas, nas famílias. Elas se apresentam como igrejas do amor, igrejas da bondade, porém elas fogem da verdade, elas fogem da doutrina bíblica, do ensinamento bíblico, por isso são igrejas mortais. Eu dei como título para essa série, que, como eu falei para vocês, falando com uma senhora que é empresária, ela disse que esses vídeos, eles são colocados como ensino universitário, acadêmico, que algumas pessoas terão dificuldade de entender, mas eu expliquei para ela que é preciso que ela entenda o que está acontecendo no mundo, tanto quem tem pouco estudo, como quem tem muito estudo. Então, as novas igrejas que Satanás tem usado para desviarem as pessoas de Cristo, do verdadeiro Cristo, para um Cristo artificial, um Cristo que não é o Cristo real, para um evangelho enlatado, liberal, que não é o verdadeiro evangelho e que tem causado verdadeiras catástrofes na vida de igrejas e famílias. Então, o título que eu coloquei é Igrejas Emergentes Progressistas. Nós falamos das igrejas liberais que se afastaram da Bíblia. A Bíblia é o maior inimigo dessas novas igrejas liberais, modernistas, chamada de emergente. Emerge aquilo que sai para fora. Então elas estão saindo para fora do cristianismo e elas são progressistas, pois elas têm um viés político de esquerda, ou seja, elas têm um caráter de militância utópica de um evangelho social, aquilo que o evangelho social era para o liberalismo antigo, clássico. Elas defendem isso agora como, em lugar de pregar o evangelho que diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, elas pregarem uma justiça social, de distribuição de renda, de ecologia. Então essas igrejas emergentes ou progressistas, eu as chamo aqui de filhas da grande prostituta de Babel. O que é que tem Babel? Aquela torre lá em Gênesis 11, foi erguida depois do dilúvio, com a grande Babilônia, a grande meretriz. A Babel, a Babilônia da profecia, ela é tanto uma cidade quanto uma mulher representando uma igreja. Então essas igrejas emergentes, nós vamos mostrar a ligação dessas igrejas emergentes, progressistas, com a grande prostituta do Apocalipse, com a grande Babilônia. E ao passo que eu vou também mostrando um confronto. As filhas da grande prostituta de Babel, a mulher do anticristo, a prostituta do anticristo, versus igrejas fundamentalistas bíblicas. Eu poderia dizer igrejas conservadoras, mas a questão de uma igreja fiel é muito mais do que conservar as verdades. Ela tem que se manter nos fundamentos, naquelas doutrinas essenciais que estão registradas na Bíblia. E nós vemos que essas igrejas, elas têm a Bíblia como sua maior inimiga. Elas tentam fazer traduções cada vez mais afastadas dos originais. Igrejas como a do Bill Hybels,
Rick Warren, ele diz que não prega no texto bíblico, ele faz uma interpretação, uma tradução conforme a sua perspectiva. Nós vamos ver a história dessa igreja apóstata, porque alguns já estão dizendo que a Bíblia tem de ser reescrita, outros estão dizendo que algumas páginas da Bíblia têm de ser rasgadas, outros estão dizendo que alguns livros da Bíblia, como o livro de Romanos, têm de ser rasgados. Então aqui eu fiz esse gráfico, você tem aí genealogia, mostra a linhagem, a origem e o processo de desenvolvimento na linha do tempo das igrejas emergentes. Lembra que isso começa na era moderna, com o liberalismo teológico. Só que a era moderna começa com um movimento chamado Renascimento, que é uma volta ao paganismo greco-romano, ou o paganismo universal. O humanismo, o homem é a medida e o centro de todas as coisas. O iluminismo, que a razão, o raciocínio do homem é que diz o que é verdade ou não. Então, a era moderna, que foi ultrapassada, substituída pela era pós-moderna, aquela idade ou era que vem depois, o que foi chamada a era moderna, que é exatamente essa era pós-moderna, é a era dessas igrejas que também são chamadas de pós-cristãs, ou emergentes ou progressistas. Nessa era pós-moderna há uma morte da razão. Já na era moderna dizia que a razão é quem diz tudo. Já na era em que nós estamos vivendo, diz que não, a razão não é mais a coisa mais importante. Não é mais essa questão de certo e errado, mas sim de uma mistura, o que se pode tirar melhor do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Então há um abandono de verdades absolutas, verdades que são sempre verdade e falsidades são sempre falsidade. Na pós-modernidade tudo depende do contexto. Isso se chama relativismo da verdade. Isso leva ao desespero existencial e espiritual. Por isso que as pessoas têm de se drogar com álcool, com drogas psiquiátricas, com drogas ilegais, porque eles não aguentam a verdade nem a doutrina. Eles falam de desconstrução de textos, desconstrução do autor. Eles lêem o texto e dizem o que eles querem, não tem nada a ver com o que está escrito. Isso aí é o que chama-se perspectivismo do saber. Cada um vai entender o texto a partir do que ele acha que é certo. Isso leva ao niilismo, isso reduz tudo a nada, isso leva à morte do sujeito, porque o sujeito, a pessoa, não tem mais esperança de nada, ela perdeu a própria identidade. E como na vida real tudo é uma matrix, é algo falso, tudo fica reduzido à arte, ao momento. Já que eles não podem mais viver uma vida real, eles se satisfazem vendo expressões artísticas, de música, de dança, de teatro. Tudo isso eu chamo aqui para um retorno. Veja bem, o renascimento, voltando para a era moderna, o renascimento, a volta ao paganismo, o humanismo, o homem no centro, o iluminismo, é o que o homem pensa. Tudo isso levou ao antropocentrismo, o homem no centro. Isso gerou um ateísmo, um racionalismo, um ceticismo. A ciência passou a ser a religião secular, ou passou a haver um conflito entre a fé, a revelação de Deus, e a ciência. As pessoas, quando escutam algo sobre Deus ou a Bíblia, dizem: não, isso aí é coisa de fórum íntimo, eu só quero saber da ciência. A Bíblia foi rejeitada como revelação divina. A consequência disso foram 2 guerras mundiais catastróficas,
que levou o que Francis Schaeffer vai chamar de morte da razão, abandono de verdades absolutas, relativismo da verdade, desespero existencial espiritual. Os textos do que está escrito não vale nada. O homem cai no fosso, no abismo sem fundo do niilismo, a morte do sujeito, tudo fica reduzido à arte e ao momento. Por isso que essas igrejas emergentes, elas dão muita ênfase à música, ao teatro. Então aqui eu chamo isso um retorno de Babel. A palavra Babel significa confusão e mistura. Na pós-modernidade há uma espiritualidade ateísta. O filósofo Comte Sponville, ele diz que eu posso ser uma pessoa grandemente espiritual, me conectando com o universo, com o todo, sem precisar de Deus. E essas igrejas emergentes, elas dizem que não se precisa mais de Bíblia, não se precisa mais do Jesus da Bíblia, não se precisa mais da congregação. Muitas dessas igrejas, os elementos se chamam de desigrejados. Então, é a era de Aquários, é a era em que o homem adora a natureza. A terra é uma deusa chamada Gaia. É o despertar da grande meretriz, a igreja do anticristo. Foi nesse contexto que o liberalismo teológico produziu as igrejas emergentes e progressistas, igrejas inclusivistas, igrejas chamadas do amor. Alguns autores emergentes eles chamam de amor. O Scott McKnight ele chama de torre da bondade, igrejas woke. Só recapitulando, na última mensagem nós vimos a essência cristã, o que dá suporte e defesa da verdade é o mistério da piedade, que exatamente está baseado na verdade da revelação bíblica. A igreja é chamada de igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Uma coluna não fica mudando. A verdade bíblica não é para ficar sendo reinterpretada por cada sujeito, por cada cultura. Porém, Paulo diz em 2 Timóteo 4, 3 e 4 que virá tempo que não vão, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às artes, não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres e cobiças. Vamos para os nossos textos chaves de hoje. Gênesis 11, 1 a 8. A Torre de Babel. A Torre de Babel passou a ser um conceito que perpassa toda a Bíblia. É o conceito da rebelião humana contra o Deus revelado na Bíblia e sua revelação. A Torre de Babel. Estima-se que a Torre de Babel está a mais de 4.000 anos de nós, 2.120 anos aproximadamente antes de Cristo. O texto diz o seguinte: depois do dilúvio, diz, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, mesmo local onde vai se levantar a Babilônia de Nabucodonosor. Essa aqui é a Babel depois do dilúvio. Então, aqueles homens que Deus tinha mandado se espalhar pela terra, decidiram desafiar Deus com um grande projeto globalista, como hoje existe, para desafiar Deus, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Veja bem, um desafio a Deus. E façamos um nome. Ou seja, a glória deve ser para o homem, é o humanismo, para que não sejamos espalhados sobre
a face de toda a terra, como Deus tinha dito na aliança noética, se espalhem. Os lugares mais ímpios da terra são as cidades. Era melhor que existissem centros comerciais e as pessoas morassem no campo, afastadas umas das outras, onde tivesse lugar para plantar, para ter uma vida mais natural. Mas aí o homem desafia Deus. Ele abandona o campo, ele abandona a produtividade rural e vem consumindo a cidade, tornando as cidades os piores lugares para se viver. É dito que nas cidades hoje ninguém se vive, se esconde. Então, eles disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso aqui está desafiando a Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: e eis que o povo é um. Havia uma unidade global nessa época. E todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então aqui fala Deus no singular, depois diz: desçamos no plural e confundamos, está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus faz fracassar os projetos megalomaníacos, utópicos que desafiam a Deus. Essas tentativas de criar civilizações sem Deus sempre fracassam. Já existiram mais de 80 civilizações que desapareceram da história, e os especialistas não sabem, porque todas elas tinham um gráfico igual. Elas começavam comunidades agrárias, respeitando a propriedade do outro, a pessoa do outro, e à medida que elas cresciam, se tornavam ricas, as novas gerações abandonavam todos os valores, o respeito pelo que é do outro, pela pessoa do outro, e é nesse ponto da curva em que todas essas civilizações entram em colapso e desaparecem. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Lembra, se Babel tivesse tido sucesso, eles tinham se autodestruído logo naquele início. Versículo 8: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Assim cessou aquela primeira civilização pós-diluviana sem Deus. E o que isso tem a ver com a grande prostituta do Apocalipse, a Babilônia do Apocalipse, a Babel apocalíptico? Em Apocalipse 17, 1 a 7, com ênfase no versículo 5, assim diz o texto: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Nós vamos ver que essa grande prostituta é uma mulher que representa a igreja. Interessante, a igreja na Bíblia é representada por 2 mulheres. A igreja de Cristo é uma virgem pura e casta, noiva do Cordeiro, que depois do arrebatamento haverá o casamento e ela se tornará esposa do Cordeiro. E a outra mulher é a igreja do anticristo, prostituída com os reis da terra. Olha, quer dizer que vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Essas muitas águas são as nações. É uma igreja globalista, é uma igreja universal, é uma igreja cateolos, similar à igreja católica, que se diz universal, que a palavra católico vem da palavra cat, segundo, e olos, o todo. Então a mesma pretensão que a igreja católica tem, essa igreja do final dos tempos, ela também será cateolos. Diz aqui que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. Ou seja, praticaram
promiscuidade, imoralidade. É uma igreja promíscua, mundana. E diz: e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Lembra desses que não querem ouvir a verdade, sentindo coceiras, desejos fornicários? Essas igrejas dão licença para isso. Nós vamos ver que alguns defensores da igreja emergente, dessa igreja pós-liberal, pós-cristã, progressista ou esquerdista, ela diz, alguns dos seus gurus e pais dizem que, de acordo com a graça de Deus, nós estamos livres para fazer o que quisermos. É aquela máxima satânica: faça tudo que lhe dá prazer. A única regra é: faça tudo que lhe dá prazer. Então, e levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, que é o anticristo, de cor de escarlate. Escarlate é um vermelho ou roxo, que está cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Púrpura e escarlate são essas cores, o roxo e o vermelho. O David Hunt faz um paralelo entre a Igreja Católica e essa mulher. As cores dos cardeais e dos papas é púrpura e escarlate, e adornada com ouro. Quem tem mais ouro no mundo é o Vaticano, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O cálice de ouro é o cálice onde o sacerdote católico diz que transforma aquele disco de farinha de trigo, a hóstia, no corpo e sangue de Cristo na terra. De acordo com o ex-padre Pera Reis, é a maior blasfêmia dizer que um homem pode trazer Cristo do céu e transformar um disco na forma de sol, que é a Eucaristia, um disco na forma de sol. A teologia católica diz que quando o padre recita as palavras mágicas, aquele disco de farinha de trigo deixa de ser farinha de trigo e passa a ser a carne e o sangue de Jesus Cristo, tão real na hóstia como real é no céu. Então isso é a maior abominação. Por isso que aqui fala cheio das abominações e da imundícia da fornicação. No versículo 5 é muito importante esse aqui: e na sua testa está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, se ela é a mãe, é a igreja prostituta mãe, então todas que seguem a mesma ideologia dela são as igrejas filhas. Então, para alguns, as igrejas emergentes são filhas da grande prostituta, são meretrizes de segunda categoria. E olha, veja aqui: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Alguns historiadores têm dito que a Igreja Católica tem derramado mais sangue de pessoas que discordam dela, especialmente os anabatistas, que o sangue derramado pela Igreja Católica, colocado em um vale profundo, faria um mar de sangue tão grande do mundo ficar completamente perplexo, embriagada do sangue dos santos. A Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, foi a operação mais assassina, covarde que já existiu. E João, o apóstolo, viu essa mulher, que na realidade é uma igreja,
embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E aqui João diz: e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então está aí a ligação entre a Torre de Babel e a grande meretriz. Nós vamos ver mais detalhes sobre essa ligação. Nós já vimos aí que na Idade Média existia ainda uma crença em valores de certo e de errado. Na era mais baseados na revelação de Deus. Na era moderna ainda cria em valores de certo e errado, mas não mais ditados pela revelação, pela Bíblia, mas pelo que o homem achasse que fosse certo e errado. Quando chegamos mais na pós-modernidade, os pós-modernos dizem: nem Bíblia, nem o que nós dizemos que é certo. O que vai ditar é o interesse de cada um. Aí nós vemos a morte do sujeito, nós já vimos isso aí. Vamos ver mais detalhes na frente. É o retorno de Babel, confusão e mistura. Esoterismo, sabe o que é esoterismo? É aquela espiritualidade holística, aquela espiritualidade ou sem Deus algum, uma espiritualidade ateísta, que eu vou citar aqui, Comte Scofield, ele dizendo: eu tenho espírito, e eu, para ser espiritual, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Bíblia. Eu posso fazer minhas meditações entrando em contato com o universo. Então, a era pós-moderna tem uma espiritualidade ateísta, é uma religião holística ou satânica, chamada de Era de Aquários, é o despertar da grande meretriz, é a continuação do liberalismo teológico através de igrejas emergentes, progressivas. Agora, para que você possa entender como é que nós chegamos a essas igrejas emergentes, se você usa o seu raciocínio, a sua razão, se você afirma que uma coisa é verdadeira, o contrário dessa coisa é o que, Cátia? Falsa. Francisco, se você diz que uma coisa é boa, o contrário dela deve ser o quê? Ruim. Zé Cavalcante, se você diz que uma coisa é certa, ou algo é certo, o contrário disso é errado. Pois na pós-modernidade não existe mais esse negócio de verdadeiro e falso, bem ou mal, certo ou errado. Quando você afirma uma coisa, você está declarando uma tese. Quando você diz o contrário, você está falando uma antítese, o contrário da tese. Então, até a pós-modernidade, o homem acreditava em tese, o contrário da tese, a antítese. Mas na pós-modernidade, eles dizem: não, nós não trabalhamos mais com afirmação e negação. Não trabalhamos mais com verdadeiro e falso, bem e mal, certo e errado. Nós trabalhamos com a mistura de tudo isso. Então a igreja emergente é um sincretismo do cristianismo e do pós-modernismo. A igreja emergente, ela arriscou o que é verdadeiro e falso e criou um pragmatismo conveniente. O que é mais interessante para nós? O que é que deixa a igreja cheia? Condenar pecado e enche a igreja? Não. Então vamos rasgar os textos da Bíblia que condenam o pecado. Vamos tirar inclusive livros como o livro de Romanos. Eu vou provar isso aqui. Só que o que está acontecendo hoje já aconteceu com o catolicismo romano. O catolicismo romano, o cristianismo não tinha papa, não tinha uma hierarquia, até Constantino. Até Constantino, os cristãos não eram católicos e nem eram romanos.
O Império Romano era catiolos, era universal, e era romano. Então Constantino disse que tinha se convertido ao cristianismo e abraçou o cristianismo e transformou numa igreja imperial, chamada de catiolos, católica, apostólica, porque é ligada com os apóstolos, e romana, porque agora era casada com o Império Romano. Era em pequena escala o que a grande meretriz, a igreja no final dos tempos, vai fazer com o anticristo. Ou seja, uma parte dos cristãos daquela época se uniram ao Império Romano e criaram a Igreja Católica. Aí veja bem, o que é que acontece? O cristianismo, ele tem doutrinas, ele tem uma tese, afirmações, ele tem um Deus único revelado na Bíblia, ele tem um Deus encarnado em Jesus Cristo. Ele diz que só a Bíblia é revelação, e que só a Bíblia e só Cristo como Salvador. E paralelamente ao cristianismo existia o paganismo, com muitos deuses e deusas, com feitiçaria, satanismo, uma cosmovisão panteísta, que tudo é Deus e Deus é tudo, uma moralidade baixíssima. Então, quando Constantino transformou a igreja em católica romana, ele quis atrair os pagãos para a nova igreja imperial. Então ele fez um sincretismo. Ele e os seguintes imperadores e papas, foi o que eles fizeram: copiaram elementos rituais, simbólicos da religião e culturas pagãs. Eles pegaram os deuses e deusas pagãs, substituíram pela idolatria por santos e santas. Pegaram as festas pagãs, como o Natal do dia 25 de dezembro, que era uma festa pagã, e misturaram os elementos da festa pagã com o Natal, com as ideias do nascimento de Cristo. A Páscoa, com coelhinhos, como nós já vimos na mensagem, e chocolate, era um festival pagão, que a Igreja Católica adaptou. As festas juninas são pagãs, o Halloween. Então a Igreja Católica adotou imagens, ícones, arquitetura pagã. A hierarquia da Igreja Católica é semelhante à hierarquia das religiões pagãs romanas e rituais do paganismo. Então, o que aconteceu com o catolicismo depois de Constantino? Hoje, essas falsas igrejas ditas evangélicas ou protestantes liberais, elas sincretizaram, elas prostituíram o verdadeiro evangelho. Para elas, analisando a igreja emergente, partindo da tese de que o contrário do verdadeiro é a antítese, o falso, que o contrário do bem é mal, que o contrário do certo é errado, a igreja emergente faz um sincretismo. Ela risca a doutrina que diz o que é verdadeiro e o que é falso e promove uma síntese, uma mistura, o pragmatismo conveniente. O que é que faz as pessoas se sentirem bem? O que é que não separa as pessoas? Doutrina separa. Falar de pecado ofende, é tóxico. Então vamos criar uma comunidade do amor, uma comunidade Tove, onde todo mundo pode fazer o que quiser e ser aceito, sem confrontação. Nós vimos esse gráfico aqui de como foi que nós chegamos a essa situação. Estou colocando aqui apenas como recapitulação. Nós vimos aqui uma linha do tempo da libertinagem liberal versus a liberdade real, desde a queda até nossos tempos. Nós vimos algo sobre o cavalo de Tóvia, representado pelas igrejas do Willow Creek, do Bill Hybels. Bill Hybels hoje
está fora daquela igreja que ela cresceu com mais de 25 mil membros lá nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, inclusive aqui em Fortaleza tem igrejas que copiaram a ela, como a Igreja Batista Central de Fortaleza. Só que, apesar de ser uma igreja liberal, uma igreja frouxa, quando você dá licença ao mal, quando você dá liberdade à carne, ao que você vai ver corrupção, promiscuidade. O próprio cabeça, o Bill Hybels, foi acusado de toda sorte de abusos, inclusive sexuais, e então saiu de lá o Scott McKnight e escreveu aquele livro, Uma Igreja Tove, semelhante às igrejas com propósito. A igreja Tove, ela fala de uma bondade além da justiça, de uma bondade que não confronta o pecado, onde tudo é relativizado, é mundanizado, é uma apostasia da verdade, é uma luz diabólica. Mas eu não vou tratar especificamente da Tove. Ela está sendo tratada aqui porque a igreja Tove, Scott McKnight, um dos pais da igreja Tove, é um dos representantes da igreja emergente. Deixa eu ver aqui a hora, que eu pretendo dividir esse estudo em duas partes. Então, como é que nós chegamos, como foi que se chegou àquela época em que o homem só acreditava na razão, no que saia da cabeça dele? Tem um autor, um pastor e filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, e ele diz que ele faz aqui, eu faço aqui um resumo do confronto entre esse filósofo Francis Schaeffer e Immanuel Kant. Mas se eu preciso saber disso, é bom você saber. Esse filósofo Immanuel Kant, que é um filósofo do iluminismo, onde só o que o homem pensa que tem valor, ele desenvolveu a teoria da crítica da razão pura. Você tem que usar só a razão para decidir o que é bom e ruim, certo e errado. Isso antes da pós-modernidade. Diz que a razão tem um papel fundamental na compreensão do mundo, porém há limites para o que podemos conhecer. As limitações do que eu posso descobrir com a minha razão é que todo conhecimento humano é limitado pelas estruturas da mente. Eu não consigo dominar tudo. Não se conhece, ele diz que não se conhece a coisa mesmo, só a casca, o fenômeno, a aparência da coisa. Ele fala da autonomia da razão, que o homem não deve ser governado por religião, por autoridade religiosa, mas sim pela sua própria razão, pelo seu próprio pensamento, ou então por um imperativo categórico, um princípio universal que possa ser aplicado a todo. O Kant também disse que essa ênfase que ele dá na razão, que nós devemos decidir tudo pela nossa cabeça, sem Bíblia, isso se mostrou historicamente insuficiente. A razão é insuficiente, a nossa própria cabeça é insuficiente e sem poder para gerar uma ética e moralidade boas, capaz de criar uma sociedade boa. O uso da razão sem Deus criou duas guerras monstruosas, duas guerras mundiais. Fracasso esse que gerou a pós-modernidade, com a morte da razão, o mergulho do homem no desespero existencial. Sobre isso, esse filósofo cristão, ele disse o seguinte: a separação entre fé e razão levou ao colapso, ao caos do significado na sociedade moderna. Ele escreveu um livro, A Morte da Razão, onde ele afirma que essa secularização, essa retirada de Deus das coisas,
o abandono da visão bíblica cristã, isso resultou em um mundo despedaçado, fragmentado, onde a verdade foi substituída pelo relativismo. Tudo é nada e nada é tudo. O Schaeffer acusa Kant de ser o pai da ideia de que a razão humana pode operar independente da Bíblia. Ele diz: a razão humana sem a revelação divina, aqui no caso sou eu que estou colocando, tem apenas um olho míope. O Schaeffer diz que apenas uma visão de mundo cristã baseada na revelação bíblica ou divina pode fornecer a base, o fundamento sólido para a moralidade, para o comportamento humano e para dar significado e propósito da vida. O Schaeffer argumenta que a razão sem Deus, se eu tentar seguir minha cabeça sem Deus, isso vai me levar ao desespero. O uso da razão com Deus e regulado pela Bíblia cria uma sociedade e povo feliz. Segundo Salmo 33, 12 a 15, diz que bem-aventurado ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Repitam comigo: bem-aventurado ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o desprezo e rebelião contra a lei divina que origina todo o mal e desgraça da humanidade. Então, qual a relação eclesiástica e profética de Babel com a grande prostituta do Apocalipse? Então, Babel na história e na profecia bíblica. Babel foi, antes de tudo, um evento histórico, passado, aconteceu. Esse evento tem um caráter simbólico, escatológico e profético na profecia bíblica. Nós vemos que esse conceito de Babel vai progredindo até chegar no Apocalipse. Aquela Babel original, lá de Gênesis 11, onde a humanidade globalista, unida em linguagem e ambição, tenta construir uma torre utópica que alcance o céu. Deus intervém. Francis Schaeffer tem o livro Deus que Intervém. Deus confunde sua linguagem e os espalha pela terra, frustrando sua tentativa de criar um reino humano centralizado sem autoridade humana. Babel se tornou um símbolo do orgulho humano, da rebelião e do desejo de unidade global, deixando Deus de fora. Mais na frente, existiu uma outra Babel, a Babel de Nabucodonosor, que foi chamada Babilônia. Foi Nabucodonosor que conquistou os judeus e os levou cativos, que Nabucodonosor capturou as pessoas de Jerusalém, destruiu o muro e as muralhas. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Eles destruíram o primeiro templo, ou seja, o templo de Salomão é destruído. Nós vemos advertências proféticas como Jeremias e Isaías alertando sobre o julgamento iminente de Babilônia, que Babilônia ia cair, de fato caiu. A queda de Babilônia foi em 539 a.C. O Império Persa, sob Ciro o Grande, derruba a Babilônia. O significado marca o fim do domínio babilônico e o cumprimento dos julgamentos proféticos. Quanto aos resultados das utopias pagãs, ou seja, a utopia é querer criar uma sociedade feliz e boa sem Deus. As utopias pagãs são assim. Utopias pagãs e humanísticas que desafiam a Deus. As Babéis, elas representam, eu coloquei aqui, criei uma forma, CNF. Elas representam confusão, mistura e fracasso. Toda a vida, a existência, a civilização que tirar Deus, fracassará. Então, Babel como um símbolo profético do Antigo Testamento. Os profetas de Isaías, no capítulo 13 e 14, Jeremias de 51, pronunciam um julgamento sobre a Babilônia, retratando-a como um arquétipo ou modelo das nações que se exaltam contra Deus. Babilônia representa o sistema mundial em rebelião.
é um tema que atravessa toda a profecia de Gênesis 11 até Apocalipse. Aí você tem a figura da Babel no final dos tempos, a grande prostituta. Então Babel como um arquétipo e modelo da Babilônia histórica até o fim. Então Babel, ela está interligada com Babilônia. Babilônia e Babel representam uma grande, vamos dizer assim, uma grande adversária do povo de Deus, através da Bíblia. Existiu a Babilônia Império, que é conhecido por sua idolatria, opressão e desafio à soberania de Deus. Características essas que foram introduzidas logo no início por Babel. Agora, Babel como um sistema binário. Nós vamos, deixe-me ver aqui como eu vou fazer para dar uma pausa. Vamos só avançar só um pouquinho e eu vou dar uma pausa. Babel como sistema binário de governo e de religião. Babel ou Babilônia na escatologia de Apocalipse 17 a 18. Em Apocalipse, Babilônia Grande é o cumprimento escatológico do motivo de Babel, que é desafiar Deus com um projeto humanista pagão ou pseudo-cristão, que se rebela contra Deus e contra a revelação na Bíblia. Ela é retratada como um sistema global, corrupto e sedutor, muitas vezes interpretado como uma combinação de poder político, econômico e religioso opostos a Deus. Em Apocalipse 17:5, esse texto a chama de Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, indicando completa corrupção espiritual. Seu julgamento final e queda em Apocalipse 18 são repentinos e totais, simbolizando o fim de todos os impérios humanos que se opõem ao reino de Deus. Então, Babilônia, como representante dessa mistura e confusão no mundo e dessas igrejas pós-modernas chamadas emergentes e progressistas. Então, na história e também na profecia do final dos tempos, Babilônia representa um governo mundial e uma religião também mundial. Aqui você vê a tentativa de unir a humanidade deixando Deus fora. Babel simboliza a tentativa da humanidade de se unificar sob a autoridade humana em vez do governo divino. Babel representa uma religião falsa e de idolatria. Babilônia representa a fusão do engano espiritual com o poder mundano. As igrejas emergentes, elas dizem que todas as formas de fé devem ser aceitas, não só o cristianismo. E quem não tiver essa visão será perseguido. Perseguição aos santos. Em Apocalipse, a Babilônia está embriagada com o sangue dos mártires. Porém, lembra, tem um colega que ele diz que quando a pessoa está fazendo uma coisa que logo vai pagar o que está fazendo, ele diz: não, tua batalha está assando. A tua batata está assando. Então a batata da grande meretriz e da Babilônia está assando. O julgamento divino e a vingança de Deus. O livro de Apocalipse mostra que Deus finalmente destrói Babilônia, vingando o seu povo e estabelecendo o seu reino. Então Babilônia como cidade, em contraste com a verdadeira cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E como a grande meretriz, igreja apóstata, a esposa do anticristo, em contraste com a pura e linda esposa do Cordeiro, a igreja dos salvos e arrebatados. O sistema de Babel, que é mistura e confusão, entra em contraste. Você vê a grandeza, beleza e pureza da Nova Jerusalém, versus a falsa grandeza e beleza e imundície da cidade do anticristo chamada Babilônia. A grande meretriz, o contraste entre a grande prostituta e a pura esposa do Cordeiro é um poderoso tema simbólico do Apocalipse. A grande prostituta descrita em Apocalipse 17 representa um sistema corrupto e apóstata, muitas vezes interpretado como uma falsa igreja
ou instituição religiosa que entra em aliança com o grande poder político mundano que se opõe a Deus. Essa mega igreja e esposa do anticristo é adornada de luxo, mas é adúltera, é espiritualmente fiel, desviando as nações. Está aí a esposa do cordeiro. Em contraste com a grande prostituta, a esposa do cordeiro, representada em Apocalipse 19 e 21, simboliza a verdadeira e fiel igreja, o povo redimido de Deus. É essa igreja, como esposa do cordeiro, ela é descrita como pura, vestida de linho fino, que é a sua santidade, e representa e preparada para a ceia das bodas do cordeiro, representando a sua união final e definitiva, a união entre Cristo e seus seguidores. Esse contraste destaca a batalha entre a corrupção espiritual e a fidelidade, entre o mundo seduzido pelo engano e aqueles que permanecem devotados a Deus. Qual é o destino desses dois sistemas? O destino oposto da falsa cidade e igreja em relação à verdadeira cidade e à verdadeira igreja. A queda de Babilônia em Apocalipse é diretamente contrastada com a Nova Jerusalém, onde Babel, Babilônia simboliza mistura, confusão, rebelião e destruição. A Nova Jerusalém simboliza paz, presença divina e ordem eterna. As duas cidades representam dois destinos opostos, um de julgamento para aqueles alinhados com o sistema mundial do anticristo, e o outro da vida eterna para aqueles alinhados com Deus e com Cristo. Nós vamos parar aqui e nós vamos continuar vendo. Eu vou ver como é que eu posso interromper aqui o vídeo, e como o horário está bem avançado, nós vamos deixar a consecução para o próximo domingo. Então, irmãos, o que foi que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos de que estamos no mundo em que existem dois sistemas. Um sistema com o espírito de Babel e Babilônia, que mistura e confunde verdade com erro, certo com errado, que mistura a realidade, que no final das contas faz com que as pessoas percam a sua identidade. As pessoas hoje não sabem o que são. Dizem que o homem veio da teoria da evolução, que veio de uma ameba, se desenvolveu, alguns dizem de um macaco, e o homem não sabe o que é. Dizem que não tem verdade nem erro, e que todo mundo está livre para fazer o que quiser, inclusive essa igreja emergente, que nós vamos estudar ela, mostrando os vários tipos, pelo menos 4 tipos de igreja emergente, desde a, vamos dizer assim, moderadamente liberal até a mais radical no seu liberalismo, que diz que deve rasgar as páginas da Bíblia, que diz que todo comportamento sexual é válido, tudo aquilo que você quiser você pode fazer, porque Deus é amor, porque a graça divina não condena ninguém, que o Jesus da Bíblia é muito bonzinho, ele não condena ninguém, que no final das contas, julgamento e inferno são metáforas, são figuras de linguagem, que deve-se viver o aqui e agora. Então nós vamos encerrar esse tempo com oração. Senhor Deus, nos ajude a zelarmos por uma igreja apegada aos fundamentos, uma igreja apegada à Tua palavra divina, que é inerrante, que é infalível, que é sempre relevante. Tudo que ela diz que é errado, de fato é errado. Tudo que ela diz que é verdadeiro, de fato é verdadeiro. Tudo que ela diz que é verdadeiro, quem diz o contrário está errado. Tudo que ela diz que é bom e alguém diz o contrário, caiu no engano do mal. Então, Senhor Deus, que nós possamos amar a Tua palavra, que nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos para Jesus Cristo,
que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ó Pai Celestial, obrigado por esse tempo e nos dá a oportunidade de continuar esse estudo no próximo domingo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.